A paz do Senhor a todos e o Deus do céu abençoe. Ok, Pastor Gideão é meu nome, Pastor Gideão Ron. Passamos mais uma vez para partilhar a palavra de Deus. E eu vou falar um bocadinho sobre a metamorfose de Cristo. Metamorfose que significa a capacidade de mudar de forma, a capacidade que algo tem de mudar de forma. E nós vimos isso dentro de Cristo. Se nós observar Cristo ele mudou de forma, não mudou a essência, mas mudou várias vezes de forma. E isso é uma graça para nós. E para reforçar a nossa mensagem, vamos observar aqui a carta de Paulo em Colossenses capítulo 3, no seu versículo 10. A versículo 11 diz assim: E vos vestiste do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Repara que nós nos vestimos do novo, significa que tínhamos uma veste antiga. E aquela vez ele nos tirou a imagem daquele que nos criou, porque quando nós fomos criados em Gênesis 3, a Bíblia diz que Deus nos fez segundo a sua imagem e semelhança. E quando o apóstolo Paulo vem nos falar que nós nos vestimos de novo, é porque aquela imagem que Deus nos fez, a sua semelhança, nós havíamos perdido. Então é ali aonde Cristo surge, no versículo 11, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Repara que nós havíamos perdido a imagem e semelhança de Deus. Por isso que precisávamos nos vestir de novo. Mas graças a quem? Graças a Cristo. Cristo apareceu aí no versículo 11 para nos devolver a imagem que nós perdemos. Cristo nos deu uma nova identidade. E aí Cristo ele vem mostrar a sua metamorfose, a sua capacidade de se transformar em várias pessoas, em várias situações. Aí no versículo 11 ele mostra várias pessoas de várias origens. A Bíblia diz: olha, não há grego, não há cita, não há bárbaro, não há servo ou livre, mas Cristo é tudo para todos. Repara que Cristo, quando ele vem, quando ele surge, quando ele intervém, ele não intervém para uma certa, uma pessoa dirigida ou para um grupo dirigido. Ele interviu para todos, porque todos perdemos a imagem de Deus, todos perdemos a semelhança de Deus. Mas o que me chama a atenção é a capacidade de Cristo em se enquadrar em todos, porque a Bíblia diz que ele é tudo em todos. Por exemplo, os gregos, eles amavam a sabedoria, por isso que na Grécia é considerada como a terra da sabedoria. Mas para os gregos, Cristo ele se apresentou como sabedoria. Então Cristo é tudo para todos, tanto para o escravo como para o livre, tanto para o judeu como o não judeu. Cristo é tudo para todos. Repara ainda que na sua capacidade de mudar a sua forma, mudar a sua pele, ele foi cura para os doentes. Cristo ele se apresentou como cura para os doentes, porque em Mateus, no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos, Jesus apareceu aí como um médico, como um doutor, curando várias enfermidades, e ele ainda está disposto para curar qualquer enfermidade na sua vida em nome de Jesus. Então Cristo, ele é tudo para todos. Repara em João capítulo 4, ele aparece na mulher samaritana como água viva, porque para aquela mulher, ela procurava de água, ela tinha sede. E em Mateus capítulo 5, a Bíblia diz que bem-aventurado aqueles que têm sede de justiça. Então Cristo ele tem a capacidade de se apresentar naquilo que você precisa, naquilo que você necessita. Cristo é tudo para você, é tudo para cobrir aquele teu vazio, porque nós havíamos perdido a imagem divina, onde nós tínhamos tudo, e Cristo ele nos devolveu essa imagem e nos deu tudo. Cristo é tudo para todos. Repara que para aqueles que estão cansados, ele disse: vinde a mim, que eu vos aliviarei. Ele se tornou um alívio para os cansados, aqueles que estão cansados e oprimidos. Talvez você está aí a me ouvir, estás cansado, tens fardos, tens muitas situações. Cristo é também para você. Cristo ele se manifestou como pai para os órfãos, pai para as viúvas. Ele é tudo
para todos. Ele vem cobrir aquele vazio no seu coração. Talvez você é aquela pessoa que perdia ou perdeu a paz. Ele se manifestou como a paz. Em Mateus capítulo 1, a Bíblia diz que Jesus Cristo, ele nasceu. A mensagem veio dizendo: um menino nascerá, ele será chamado Emanuel, príncipe da paz. Para que ele se manifesta como paz naqueles que perderam a paz. E eu estou a bater e estou a insistir que Cristo é tudo para todos. Ele é paz para aquele que perdeu a paz. Ele se manifestou vida para Lázaro, porque Lázaro não tinha vida, porque a Bíblia diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Para Lázaro, que precisava da vida, Cristo, ele se manifestou como a vida e a ressurreição. Então você consegue notar a metamorfose de Cristo. A Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, mas ele tem várias maneiras de se apresentar. Ele tem várias formas de se mostrar. E se você quer entender bem esse mistério, observa o camaleão. O camaleão, quando está numa cor verde, ele se transforma em verde, ele muda de pele. Se estiver numa cor branca, ele vai mudar de pele, vai se tornar branco. E assim também a serpente, ele muda de forma. Assim é Cristo na sua plenitude. Ele tem a capacidade de mudar de forma. Ele tem a metamorfose. Ele é aquilo que você precisa. O que você precisa? Será que você precisa de cura? Ele é cura para você. Ele é médico para você. Você precisa de sabedoria? Ele é sabedoria para você. Você precisa de ajuda? Ele é ajuda para você. Cristo, ele é tudo para todos. E ele é assim. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas ele tem aquela capacidade de se apresentar naquilo que você precisa. A Bíblia diz que ele é fome, ele é o pão que sacia os que estão famintos. Ele disse: eu sou o pão, eu sou o pão da vida. E repara que ele alimentou aqueles que tiveram fome. O que você precisa? Que Cristo se apresente. Como você precisa que ele se apresente na sua vida? Eu vim te mostrar com Cristo que tem capacidade de se apresentar naquilo que você necessita. Para os escravos, ele foi liberdade. Em Lucas 4, ele disse: eu vim anunciar a liberdade. E repara que Onésimo, que foi escravo de Filemão, ele viveu essa liberdade no Evangelho do Apóstolo Paulo. Ele foi escravo, mas quando encontrou Cristo através do Evangelho do Apóstolo Paulo, ele se transformou como liberdade. Cristo é liberdade para os cativos, pois a sua palavra diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Cristo é tudo para todos, é tudo para você. Eu não sei como você quer que Cristo se manifeste, mas ele tem a capacidade de se manifestar naquilo que você precisa. Ele é saúde para o seu corpo, ele é paz para você, ele é o sossego para a sua alma, ele é a vida para você que olhava a morte como um bicho de 7 cabeças. Então Cristo é tudo em todos. Nós estamos localizados nas Casas Azuis, isto é na Sapu 2, na Rua do Coco. Nós somos o Ministério Internacional Lagar de Maravilhas. Então Deus abençoe a todos em nome de Jesus.